Capítulo 849. Pesadelo? Klein deliberou por 2 segundos e disse: sim. Sonho com uma cidade envolta em neblina. A lua carmesim no céu fica clara e borrada aleatoriamente. No meio da cidade há uma catedral negra. Os cadáveres estão pendurados lá dentro. Eles usam roupas de épocas diferentes enquanto balançam ao vento e produzem sons estranhos. Além disso, há uma bela mulher cujas lacunas em seus dentes estavam preenchidas com carne humana cor de sangue, um homem cogumelo formado por incontáveis cogumelos minúsculos. Para tratar seus problemas psicológicos, Klein reconstruiu seu sonho de maneira bastante completa. Porém, ele não disse que havia encontrado essas coisas na realidade, nem divulgou que conhecia a identidade da bela dama e as origens do estranho cogumelo. Ao mesmo tempo, escondeu a existência do aglomerado de vermes translúcidos e Zaratu. Audrey ouviu atentamente e com seriedade. Baseada em sua intuição Beyonder e no conhecimento do misticismo e da psicologia, ela disse enquanto contemplava: Senhor Mundo, posso imaginar um sonho tão terrível e sinistro. Também posso experimentar o imenso horror que isso lhe traz. Vendo que não houve qualquer refutação do outro lado da divisória de madeira, Audrey ganhou confiança. Ela silenciosamente lançou outra rodada de acalmar e começou a guiar. O horror que aparece nos sonhos muitas vezes resulta de sentimentos escondidos no fundo do coração. E existem apenas 2 fontes de horror no coração. Um é o desconhecido e o segundo é o que não pode ser resistido. As coisas aterrorizantes que você vê em seus sonhos são apenas superficiais. O que você realmente teme é o que elas representam e simbolizam, a verdade escondida por trás. Enquanto falava, Audrey perguntou de repente: o que é isso? Klein foi gradualmente relaxando e examinando a si mesmo enquanto percebia a voz gentil e doce da senhorita. Justiça. Quando de repente ele ouviu essa pergunta, ele respondeu subconscientemente: a existência que criou tudo isso. Ele fez uma pausa e acrescentou hesitantemente: ambos são desconhecidos e também não podem ser resistidos. Nesse ponto, Klein sabia por que estava tendo pesadelos, bem como o verdadeiro motivo de seu terrível estado mental. Ele instintivamente se sentiu horrorizado com certos assuntos e instintivamente teve emoções negativas latentes. Primeiro incluía o aglomerado de vermes translúcidos e o desempenho aterrorizante de Zaratu. Houve também as ações desconcertantes da Anjo Borracha e o fato de que usar o emblema sagrado das trevas foi a chave para abrir a porta. Eles separadamente criaram um clima de desespero que parecia impossível de resistir, bem como a sensação de não saber quem era amigo ou inimigo e seus planos. Sim, temo que o aglomerado de vermes translúcidos que se suspeita ser um sequência 1, atendente dos mistérios do caminho do vidente tenha me influenciado. Tenho medo de Zaratu, que alcançou um objetivo desconhecido ao abrir a porta. Tenho medo da deusa cujos pensamentos são desconhecidos, assim como da Anjo Borracha. Klein exalou lentamente enquanto admitia seus medos. Audrey usou a placar mais uma vez e descobriu que a mente tensa do Senhor Mundo havia essencialmente relaxado. Ela ficou encantada ao dizer com ousadia: uma das maiores fontes de medo é a falta de confiança. Tente lembrar se você cometeu algum descuido ou cometeu algum erro no assunto relacionado. Isso faz com que sua espiritualidade o avise repetidamente e lhe dê dicas. Eventualmente, isso se transformou em parte do pesadelo. Descuidos e erros. Aviso de minha espiritualidade. Klein ponderou sobre as palavras da senhorita. Justiça e começou a organizar seriamente os detalhes dos assuntos que resultaram em seu horror. Logo, sua expressão ficou pesada, pouco a pouco, quando ele descobriu um problema.
Fiz um juramento com a deusa prestando testemunho através da espada sagrada. Embora eu não tivesse me tornado um palhaço, os poderes da névoa cinza ainda não haviam entrado no mundo real, impedindo-me de ser notado por divindades especiais, semideuses e criaturas do mundo espiritual. No entanto, eu não poderia enganar o destino, que também seria o caminho do monstro. E a deusa tem outro título. Ela é a imperatriz do infortúnio e do terror. Ela exerce controle sobre o infortúnio e é uma das divindades no domínio do destino. Portanto, fui notado naquela época? O coração de Klein afundou pouco a pouco à medida que o horror que surgia do desconhecido foi grandemente aliviado. Ele não respondeu nem esperou que a senhorita Justiça falasse novamente. Ele passou a perguntar: se você enfrentasse um ou mesmo muitos inimigos difíceis de desafiar, o que você faria? Audrey não ficou incomodada com a pergunta da paciente. Em vez disso, sentiu que era um bom sinal. Depois de alguma deliberação, ela disse: primeiro evite-os e esconda-se. Esforce-se mais para melhorar a si mesmo. E se o tempo ganho evitando e se escondendo não for suficiente para fazer você crescer a um nível suficiente para enfrentar seus inimigos? Klein pressionou. E se a lacuna entre os dois for difícil de superar? Audrey respondeu-lhe seriamente, ao mesmo tempo que o consolou: encontre ajudantes suficientes. Ajudantes. Nomes repentinamente passaram pela mente de Klein enquanto seu coração se sentia muito mais tranquilo. Então continuou perguntando: e se os inimigos não puderem ser vencidos mesmo com ajudantes? E se houver ajudantes que estejam tramando algo que possa ser benéfico para você, mas que também possa lhe trazer danos? Audrey ficou em branco e, após alguns segundos de reflexão, respondeu: você pode orar a uma divindade. Ela quase disse ao mundo: você pode procurar a ajuda do Senhor Louco. E na sessão de perguntas e respostas, Audrey conseguiu confirmar uma questão. Os problemas mentais que o Senhor Mundo sofria provinham de inimigos poderosos e aterrorizantes, mas havia a preocupação de que, num nível mais profundo, os ajudantes tivessem planos desconhecidos. Orar para uma divindade. Klein não se atreveu a dizer diretamente: e se as divindades não pudessem resolver isso porque os pensamentos das divindades são ainda mais difíceis de compreender? Afinal, este era o reino do louco, e ele era um adorador. Ele organizou suas palavras e disse: as divindades só podem fornecer ajuda em certas áreas. E se isso não for suficiente? Reticências. Audrey originalmente queria dizer que sempre havia um caminho e que o bem derrotaria o mal, mas ela não conseguia se convencer disso. Não conseguiu fornecer nenhum estudo de caso relevante, então, eventualmente, franziu os lábios e disse: não sei. No confessionário, ainda estava escuro. Os dois pararam de falar temporariamente enquanto mergulhavam em suas respectivas lutas internas. Finalmente, Audrey quebrou o silêncio e olhou para a divisória de madeira. Independentemente disso, algo precisa ser feito. Trabalhe duro nisso. Você não pode simplesmente desistir assim e não resistir. É isso mesmo. No mínimo, ainda tenho muitos segredos e coisas em que confiar. Klein fechou os olhos enquanto se apoiava na tábua de madeira. Seus pensamentos retrocederam lentamente a partir dos acontecimentos mais recentes, pois ele não estava mais constantemente tenso e muitas vezes frustrado. Audrey percebeu sua mudança e imediatamente acrescentou um acalmar. Com isso, a condição mental de Klein foi completamente restaurada ao normal. Eu me sinto muito melhor. Obrigado pelo seu tratamento. Que tipo de taxa de consulta você deseja? Klein ofereceu. Na verdade, eu deveria agradecer por me dar a oportunidade de cuidar de um caso. Audrey realmente não queria cobrar nenhuma taxa enquanto olhava para a divisória de madeira na escuridão.
Ela não pôde deixar de lembrar a habitual melancolia e frieza do Senhor Mundo, bem como seu comportamento experiente e implacável. Seus problemas mentais provavelmente também têm a ver com sua personalidade. Audrey de repente teve uma ideia enquanto sorria. O valor da consulta que cobro não é nada caro. Sim, me dê parabéns. O que está acontecendo? Klein ficou momentaneamente atordoado. Ele quase esqueceu que estava usando a aparência de German Sparrow. Este foi um pedido do qual ele nunca tinha ouvido falar antes. Klein hesitou por um momento. Finalmente, ele fingiu dizer friamente com a identidade do mundo, já que você solicitou. Meus parabéns. O sorriso de Audrey se transformou em um sorriso radiante. Desejo-lhe felicidades também. Senhor Mundo, nem sempre guarde tudo dentro. Sorria mais e seja mais feliz. Pode eliminar a maioria dos problemas latentes. Tudo bem, seus problemas mentais foram resolvidos, mas você precisará de uma consulta de acompanhamento em alguns dias ou na próxima semana. Klein ficou sem resposta quando reconheceu concisamente em afirmação. Então, ouviu a porta do outro lado se abrir. Com a visão do louco, ele viu a senhorita Justiça retirar-se do confessionário e endireitar o corpo. Depois de mandá-la para o mundo real, Klein não ousou ficar acima da névoa cinza por muito tempo. Saiu rapidamente e foi para a cama. Naquele momento, sua condição mental foi restaurada. Com corpo e mente tranquilos, ele percebeu algo. Havia digerido um pouco de sua poção mestre das marionetes. O progresso superou suas expectativas. Isso porque confiei na minha marionete para enganar uma semideusa, Panatia, e orquestrei ela e o Senhor. Para completar minha apresentação planejada na Cidade Nebulosa? Portanto, além de tentar se esconder atrás das sombras e deixar cada marionete ter sua própria personalidade para torná-la mais realista, os princípios do mestre das marionetes incluem usar a marionete como guia para controlar o inimigo e desempenhar o papel de uma marionete? Klein pensou enquanto murmurava interiormente em pensamento. Ele acreditava que poderia digerir a poção antes do final do ano. Ele exalou com sentimentos confusos quando virou a cabeça e olhou para o luar carmesim que penetrava nas cortinas enquanto dizia silenciosamente: aquele servo desaparecido deveria ter sido encontrado. As pistas que deixei para trás também deveriam ter sido descobertas. Reticências. No porão da Catedral do Santo Samuel, Leonard, Cindy, Bob e companhia olharam para o Capitão Sost, que havia retornado de uma reunião, enquanto esperavam pacientemente que ele apresentasse novas pistas. Sost bebeu um gole de café aromático e disse: o servo desaparecido foi encontrado. E no quarto em que ele foi deixado havia algumas roupas deixadas pelo infiltrado. Foi confirmado que pertence ao aventureiro maluco German Sparrow, que já havia atuado no mar. Por que envolveu outro aventureiro maluco? Leonard ficou um tanto confuso quando perguntou diretamente: quando ele veio para Becklund? Ninguém sabe. A única coisa que pode ser confirmada é que esse aventureiro maluco apareceu no mar nas últimas semanas e caçou alguns piratas, disse Sost sem pressa. A Igreja das Tempestades sabe mais. O MI9 também parece saber bastante. Os superiores enviarão pessoas para fazer contato com eles. Assim que Sost terminou sua reunião, um telegrama foi enviado. Veio dos Falcões Noturnos em Desi. O conteúdo que foi decodificado dizia: a identidade atual de Duane Dantes é falsa. Nos últimos 10 anos que passou no continente sul, ele confiou em aventuras para acumular uma quantidade significativa de riqueza. Confirmações adicionais exigirão algum tempo. Como este lugar é muito caótico e muitas vezes há guerras, a jurisdição das zonas é frequentemente alterada. Ponto.